O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: que diz o povo que sou eu? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus respondeu: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa Santa Missa, ela é o encerramento deste nosso retiro de Corpus Christi, que foi uma bênção, sim ou não? E portanto, com essa missa nós encerramos esse retiro, onde queremos ainda escutar a voz do Senhor, e mais do que nunca, vivenciar aquilo que a gente ouviu em tantas pregações. Eu sou o pão vivo descido do céu. E que alegria que nós, nesta missa, poderemos comungar o pão vivo descido do céu. Na primeira leitura de hoje, ou melhor, na segunda leitura de hoje, Gálatas 3, 26 a 29, a palavra de Deus para nós foi: vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Olha que bonito. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo.
Veja que essa filiação, ela acontece a partir da fé. Na missa de sexta-feira, nós víamos que o povo israelita se gabava da sua filiação a Abraão. E agora, o próprio Paulo, que depois os questiona sobre isso: como é que vocês estão se gabando disso? Vocês se gabam de ser filhos de Abraão, vocês se gabam de ser israelitas, vocês se gabam. E Paulo fala algo que é maior do que tudo isso. Vocês se gabam de ser filhos de Abraão. Pela fé em Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus. Pela fé em Jesus Cristo. E que detalhe importante, porque até então a filiação a Abraão acontecia por meio de uma lei, por meio da circuncisão, por meio de um nascimento. Então quem era filho de Abraão? Quem nascia? Israelita. Quem era filho de Abraão? Quem era circuncidado conforme a lei. Mas agora, Paulo está trazendo uma novidade. Vós todos sois filhos de Deus, e não mais mediante a circuncisão, mas mediante a fé. É uma grande novidade, sim ou não? E Paulo vai mais fundo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O que vale agora não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, e olha que bonito, e aqui Paulo falando com seus irmãos, sendo de Cristo, então vós sois da descendência de Abraão. Cristo é descendência de Abraão. Então você sendo de Cristo, você mais do que nunca faz parte da descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. O que é mais perfeito do que ser chamado filho de Deus? O que é mais perfeito do que isso? Então bata no seu peito e diga: eu sou filho de Deus. Isso é um presente, minha gente. Isso é um presente. E esse presente, nós vemos que a história é muito antiga. Abra aí sua Bíblia, em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Essa realidade da filiação, de eu ser filho de Deus, é muito antiga. Não foi uma coisa criada do nada. Já fazia parte do plano eterno de Deus. Efésios capítulo 1, versículo de 3 a versículo 14. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. E nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Veja, você foi escolhido nele antes da criação do mundo para ser santo. No seu amor nos predestinou, preste atenção, no seu amor nos predestinou para sermos adotados como os filhos seus por Jesus Cristo. Veja que então isso está desde toda a eternidade. Fomos predestinados a isso, a sermos seus filhos por Jesus Cristo.
segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por Ele no bem amado. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção e a remissão dos nossos pecados, segundo as riquezas de sua graça, que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele é que fomos escolhidos, predestinados, segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade, para servirmos à celebração de sua glória, nós que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo. Nele também, vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, no qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido, que é o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para o louvor de sua glória. Amém. Diga comigo: no seu amor me predestinou para ser filho adotivo em Jesus Cristo. O versículo 27 da segunda leitura de hoje diz: vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Quem aqui foi batizado, levante a mão e diga: eu fui batizado em Cristo. São João Crisóstomo diz: uma vez que ele disse algo grande e admirável, também explica como alguém é feito filho. Pois quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Porque não disse: todos vós que fostes batizados em Cristo, nascestes de Deus. Porque o que ele diz é ainda mais impressionante. Pois se Cristo é o Filho de Deus, e vós o revestistes, tendo o Filho dentro de vós, e sendo feitos semelhantes a eles, fostes feitos um só, em espécie e forma. Olha que bonito isso. Vos revestistes de Cristo. Você no seu batismo se revestiu de Cristo. Se associou à identidade dele, ao coração dele, à vida dele, à mente dele. Cipriano diz: aquele que tendo exposto os seus pecados, foi santificado pelo batismo, e espiritualmente transformado em um novo homem, foi preparado para receber o Espírito Santo. O apóstolo diz que todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Desapareceu o homem velho, e eis que tudo se fez novo. Abra aí sua Bíblia em Romanos. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo de 4 a 5. Ou melhor, vamos Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. A teologia bíblica do batismo. Então que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum. Nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? A pergunta: nós que já morremos para o pecado, como é que ainda vamos viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Versículo 4: fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo,
para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Se fomos feitos o mesmo ser com Ele, com uma morte semelhante à sua, preste atenção, vos revestistes de Cristo. O que significa se revestir de Cristo? Aqui, ó, se fomos feitos o mesmo ser com Ele, por uma morte semelhante à sua, o seremos igualmente por uma comum ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. O que significa ser batizado? O nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que seja reduzido a impotência ao corpo, outrora subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado. E diga comigo: eu não quero mais ser escravo do pecado. Olha para quem está do seu lado e diga: você não pode mais ser escravo do pecado. Diga para ela: pois quem morreu, libertado está do pecado. Olha agora o seu texto bíblico, versículo 8 a 11. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre Ele. Morto Ele foi uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo e continua vivo para Deus. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Para o pecado eu estou morto, para Deus eu estou vivo. Que palavra linda. Considerai-vos mortos ao pecado. Você está morto para o pecado? Ou você está vivo para o pecado? Diga comigo: para o pecado eu quero estar morto, para pecar eu estou morto, para as coisas de Deus eu estou vivo. São João Crisóstomo: vês como a alma dele é insaciável? Pois tendo dito que nos tornamos filhos de Deus pela fé, ele não para aqui, mas busca algo mais a dizer, que possa tornar ainda mais clara a nossa união com Cristo. E tendo dito, vós vos revestistes dele, não se contenta com isso, mas interpretando, fala de algo mais íntimo: vós todos sois um em Cristo. Isto é, tendes uma forma, um caráter, o de Cristo. Que palavras poderiam inspirar mais reverências do que essa? O que antes era judeu ou escravo, agora se reveste não de um anjo ou de um arcanjo, mas do próprio Senhor em si mesmo exibe Cristo. Então olha que palavra bonita: você não está se revestindo de um anjo, você não está se revestindo de um arcanjo, você está se revestindo de Cristo. Santo Agostinho: a diferença de raça, de condição ou sexo, de fato é abolida pela unidade da fé. Então, para o povo daquela época existia diferença de raça, diferença de sexo, e isso mudava a sua relação com Deus. Paulo quebra tudo isso. A diferença de raça, as condições ou sexo, de fato é abolida pela unidade da fé, mas permanece inserida em nossos relacionamentos mortais. E durante o percurso desta vida, os próprios apóstolos ensinam que devemos respeitá-la, pois observamos na unidade da fé que não existem tais distinções. Contudo, dentro das ordens desta vida, elas persistem. Então as diferenças só são para esta vida, mas em relação a Deus nós somos todos filhos dele.
Não tem um que é mais, não tem um que é menos. Todos somos filhos de Deus. E não tem os filhos de classe A, ou de classe B, ou de classe C. Para Deus não há pobres e ricos. Para Deus somos todos os seus filhos. Você está entendendo isso, sim ou não? Você é filho de Deus, sim ou não? Alguém que está agora numa prisão, porque cometeu muitos crimes também. Da mesma forma que você que está aqui é filho de Deus, alguém que está na prisão essa hora, porque matou muita gente, porque roubou muita gente, também é igual você, filho. No evangelho de hoje, nós vimos algo maravilhoso. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Versículo de 18 a 20. Lucas capítulo 9, de 18 a 20. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: quem dizem que eu sou? Responderam-lhe: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não dissessem a ninguém. Cirilo de Alexandria. Observai a habilidade da pergunta. Ele não disse de imediato: quem dizes que eu sou? Ele menciona primeiro o rumor do que estavam fora do círculo deles. Então, tendo rejeitado esse rumor e demonstrado sua inconstância, poderia trazê-los de volta à opinião verdadeira. Primeiro, Jesus quer saber das opiniões falsas, para depois mostrar a verdadeira. Foi isso que aconteceu. Quando os discípulos disseram: alguns João Batista, outros Elias, outros algum profeta dos antigos ressuscitou, ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? Oh, quão cheio de significado é esse vós. Ele os separa de todos os outros. Ou seja, não quero saber o que os outros acham. Eu quero saber o que você pensa. Eu quero saber o que você acha. E aqui nós vamos entendendo que a fé é algo pessoal. A fé é uma adesão pessoal. Diga comigo: a fé é uma adesão pessoal. Então não importa o que os outros estão dizendo, não importa o que os outros estão falando. E você? E vós? Desse modo não conceberão uma ideia indigna acerca dele, nem alimentarão pensamentos confusos e vacilantes. Então não imaginarão que João ressurgiu ou algum dos profetas. Vós, ele diz, que fostes escolhidos, que por minha decisão fostes chamados ao apostolado, que sois as testemunhas dos meus milagres. Vocês, quem dizes que eu sou? Não importa o que os outros falam. Então não importa o que o mundo fala de nós, de Jesus. Não importa o que os pagãos falam da nossa fé. Não importa o que o mundo está dizendo na nossa fé. E você, o que você diz do teu Jesus? O que importa é o que você diz de Jesus. O que importa é o que a fé de fato é, e não o que falam, não o que pensam, não o que imaginam. O que importa para mim, o que deve importar para você, é o que de fato a fé é, e não o que pensam, não o que imaginam, não o que falam, não o que especulam. Então não se preocupe com as agitações das informações. Não se preocupe com as agitações do nosso mundo.
Não se preocupe com os comentários de internet. Se preocupe com o que o Pai revelou do seu Filho Jesus Cristo. E em Jesus Cristo tudo já foi revelado para nós. Em Jesus o Pai disse tudo. Olhe para Cristo, revelado pelo Pai. Olhe para Cristo, revelado na Sagrada Escritura. Olhe para Cristo, revelado na Sagrada Tradição. Olhe para Cristo, ensinado pelo magistério da igreja. Fique com isso. O resto é o que os outros pensam. O resto é o que os outros acham. Não deixem que os outros contaminem sua fé com opiniões contrárias, com opiniões divergentes. Você fica firme. E vós, quem dizeis que eu sou? Olha para quem está do seu lado e fala: cuidado para você não ser Maria que vai com as outras. Tem muita opinião contrária a Cristo no mundo de hoje? Deixa que falem, deixa que pensem. Cristo permanece o mesmo, ontem, hoje e sempre. Falem o que quiserem, Ele permanece o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ah, não, mas porque o Evangelho tem que se atualizar? Não. Quem tem que mudar sou eu e você. Quem tem que se converter sou eu e você. O Evangelho é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ah, mas o mundo está falando isso. O mundo. Ah, mas fulano de tal. Fulano de tal. A internet. Eu não preciso saber o que a internet está falando de Cristo. Isso é arrogância, Frei? Não é arrogância. Simplesmente, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Vai lá. Hebreus capítulo 1, versículo 1. O que está escrito aí? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Não importa o que o mundo fala de Cristo. Por quê? A resposta está aqui. Muitas vezes e de diversos modos outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho. Não está falando aqui pela internet. O Pai nos falou pelo seu, que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Em outras palavras, no Filho o Pai disse tudo. Não tem mais nada a dizer. Então eu não preciso de outras opiniões. Eu não preciso de outro evangelho. Você está entendendo, sim ou não? É por isso que Paulo, agora abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, Gálatas capítulo 1. Paulo está tão convicto do que eu estou falando, que ele vai redigir a sua carta aos Gálatas. E ele já chega dando no peito dos Gálatas. Ele está tão convicto de que não existe outro Cristo, não existe outro Evangelho, que ele já começa a sua carta, é o primeiro capítulo, e ele diz o seguinte, no versículo 6, Gálatas capítulo 1, versículo 6 em diante. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Eu estou admirado que vocês já trocaram de evangelho. De fato, não há dois evangelhos. Levanta sua mão bem alto. Levanta sua Bíblia, na verdade, vai. Levanta sua Bíblia. Diga comigo para você escutar e para o Brasil ouvir, vai. Não existem dois evangelhos. Alguém pode até se perguntar que não tenha tanto conhecimento bíblico. Frei, mas só na Bíblia tem 4 evangelhos? Sim ou não? Não.
A Bíblia tem um único evangelho, evangelho de Jesus Cristo. Evangelho segundo São João, segundo São Marcos, segundo São Lucas, segundo Mateus. Mas é um único evangelho, evangelho diga comigo bem forte, não existem dois evangelhos. Paulo continua dizendo o que aí? De fato não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam confusão. O que tem é muita gente fazendo confusão, isso tem bastante. Entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo, tem muita gente dessas hoje? Está cheio. Ainda mais nesse mundo de internet. A papagaiada. E tem muitas vezes que nós ficamos perdendo tempo em escutar as papagaiadas dos outros. Você podia ter lido 10 vezes o evangelho, ficou lá 1 hora escutando a papagaiada dos outros na internet, falando nada com nada. Tem gente que só perturba o evangelho, só estraga o evangelho, só fica falando o que acha, o que pensa. Mas, aí Paulo vem com tudo, mas ainda que alguém, ou nós, ou um anjo baixado do céu, alguém, nós, ele coloca até ele, nós, ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema, que ele seja expulso, que ele seja excomungado, que vocês não deem crédito, porque não pode alguém pregar um evangelho diferente do que Cristo pregou. Ficou claro, minha gente? Quantos evangelhos tem? Então você tem muita coisa para escolher, só tem um. Só tem um. Agora o mundo não, o mundo vai te colocar uma salada de frutas para você escolher. Mas o evangelho de Cristo não tem, ou você é, ou você não é, ou você quer, ou você não quer, ou você quer me seguir, ou você não quer me seguir, ou você quer céu, ou você quer inferno, ou você quer a perdição, ou você quer a salvação, ou é, ou não é, ou você é quente, ou você é frio. Só existe um evangelho. Então é por isso que Jesus está falando com eles. E vós, quem dizeis que eu sou? Está ficando claro, sim ou não? Cirilo de Alexandria. Há muitos que foram chamados de Cristo, por terem sido ungidos por Deus de várias formas. Olha que interessante, Cirilo de Alexandria fala que na época, muitos foram chamados de Cristo, porque Cristo significa ungido. E muitos outros foram chamados de Cristo. Alguns foram ungidos como reis, alguns foram ungidos como profetas. Chama-se ungidos aqueles que receberam a unção. Mas aquele que é o Cristo de Deus Pai é um só e somente um. Não é como se fôssemos Cristos e não fôssemos Cristos de Deus, pertencendo a outra pessoa. Existe apenas um Cristo, porque Ele e somente Ele tem como Pai a Deus que está no céu. Logo, o sapientíssimo Pedro, ao confessar a fé de modo correto e sem erro, disse: Tu és o Cristo de Deus. Ele não só falou Cristo, ele falou o Cristo de Deus. Abra aí sua Bíblia e confere isso que eu estou falando. Lucas capítulo 9, versículo 20.
Perguntou-lhes então: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu o quê? O que Pedro respondeu? Lucas capítulo 9, versículo 20. Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Você não é só ungido, você é ungido de Deus. Você é ungido do Pai. Então a resposta de Pedro foi cirúrgica, deixando claro que Pedro se referia a Jesus como Deus. Então por que essa profissão de fé é bonita? Porque aqui Pedro confessa Jesus como Deus. Se os reis foram chamados de Cristo, se os profetas foram chamados de Cristo, ungidos, mas tu és o Cristo de Deus. É uma profissão de fé. Pois Pedro confessou Jesus como o único Cristo de Deus, distinguindo daqueles a quem esse nome se aplica de um modo geral. Lucas capítulo 9, versículo de 21 a 22. Ordenou-lhes energicamente que não dissessem a ninguém. Ele acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte, que ressuscite ao terceiro dia. Santo Ambrósio: assim Cristo recusou gloriar-se, preferindo padecer insignificamente para sofrer a sua paixão. Tu que és de origem humilde, te vanglorias? Cristo sendo Deus se humilha, e você não sendo nada te vanglorias? Deve seguir o mesmo caminho que Cristo percorreu. Este é o reconhecimento dele, esta é a imitação dele através da obscuridade de uma boa reputação, para que possas te gloriar na cruz, assim como ele foi glorificado. Assim andou Paulo e por isso se gloria dizendo: quanto a mim, não pretendo gloriar-me, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Cirilo de Alexandria: quando o discípulo Pedro professou sua fé, Jesus lhes ordenou, diz o texto, e lhes mandou que não dissessem isso a ninguém. Pois o Filho do Homem, disse, está para sofrer muitas coisas, ser rejeitado e morto ao terceiro dia ressuscitar. Não seria dever dos discípulos proclamá-lo em toda parte? Esse era o próprio ofício daqueles que ele constituiu no apostolado. Mas conforme diz a Sagrada Escritura, há um tempo para tudo. Ainda havia coisas não consumadas que também deveriam ser incluídas na pregação sobre ele. Olha que bonito. Cirilo de Alexandria, Jesus diz para eles: não contem isso para ninguém. Cristo ainda não tinha morrido. E Cirilo de Alexandria está entendendo que eu preciso que você, ainda não é o tempo, porque se vocês pregarem a mim sem a cruz, é uma pregação incompleta. A pregação sobre mim só é verdadeira se tiver a morte e a ressurreição. Então, Cirilo de Alexandria vê Jesus ordenando que não digam nada ainda, porque ainda não é o tempo. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e aí sim, vocês terão o pacote completo. Deviam também pregar a cruz, a paixão e a morte na carne. Deviam anunciar a ressurreição dos mortos, esse grande e verdadeiramente glorioso sinal pelo qual se atesta que o Emanuel é verdadeiramente Deus, e por sua natureza o Filho de Deus Pai. Qual é o maior testemunho de que Ele é Deus? A sua ressurreição. Todos o viram morto, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Ele aboliu por completo a morte e eliminou a destruição. Saqueou o inferno e derrubou a tirania do inimigo.
Ele removeu o pecado do mundo, abriu as portas do alto aos que moram na terra e uniu a terra ao céu. Esses fatos provam que é Ele, como eu disse, verdadeiramente Deus. Por isso ordenou-lhes que guardassem o mistério em silêncio oportuno, até que todo o plano da encarnação chegasse ao desfecho adequado. Não tem como falar de Cristo e não falar da cruz. Você está entendendo isso, sim ou não? Escutem o que o Frei vai dizer agora. Vão tentar a todo custo criar uma religião sem cruz, porque essa vai agradar muita gente. Uma religião que te traz conforto, uma religião que não te afronta, uma religião que tudo pode. Se a Bíblia diz tudo é permitido, mas nem nada me convém, não, na nova religião que querem criar, tudo é permitido, desde que te faça bem, desde que te faça feliz. A nova religião, é claro que não é uma religião que vem do alto, é uma religião que vem da terra. E portanto, nessa nova religião que querem criar, a cruz tem que ser tirada de lado, porque a cruz nos incomoda. Só que eu quero que você entenda que não existe verdadeira religião sem cruz. Se você tirou a cruz, você saiu do mistério de Cristo, você saiu da verdadeira religião. A cruz, ela faz parte da nossa vida. Está entendendo isso, sim ou não? Então olha para quem está do seu lado e diga: não foge da cruz. Diga para ele: fugiu da cruz, fugiu de Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 23. E agora isso vai ficar mais claro. Em seguida dirigiu-se a todos: se alguém quer vir após mim. Se você quiser, você não é obrigado. Jesus nunca obriga ninguém. O evangelho não é uma imposição, é só para quem quer. Mas se você quiser, renegue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quem falou isso? É palavra do Frei Gilson ou é palavra de Deus? São Jerônimo: em verdade Cristo veio e firmou a raça humana que fora perturbada, para que não seja abalada por toda a eternidade. Sua cruz é a coluna da humanidade. Sobre essa coluna ele edificou a sua casa. Quando digo cruz, não penso na madeira, mas na paixão. Cruz não é madeira, é paixão. Além disso, qual é a advertência do evangelho? Se alguém quiser seguir-me, tome sua cruz e siga diariamente. Observai o que diz: a menos que tua alma esteja tão disposta para a cruz, quanto a minha por ti, não pode ser meu discípulo se não aceita a cruz. Basílio Magno: pois precisamos negar a nós mesmos e tomar a cruz de Cristo e assim segui-lo. Ora, a abnegação implica o total esquecimento do passado e a entrega da própria vontade. Diga comigo: abnegação significa esquecimento da vida passada e entrega da própria vontade. Olha como isso é profundo. Se Jesus está falando: se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Mas o que significa negar-me a mim mesmo? Negar a sua vida passada e entregar a sua vontade para o Senhor.
Então, ou seja, a partir de agora eu rompo com a vida do passado, a partir de agora eu rompo com a vida da carne, e agora eu entrego a minha vontade a Ti, Senhor. Entrega esta que é muito difícil, diz Basílio Magno, para não dizer quase impossível de se realizar vivendo na promiscuidade habitual do mundo. Além disso, as interações sociais exigidas por tal vida tornam-se até mesmo um obstáculo para tomar a cruz e seguir Cristo. Estar disposto a morrer por Cristo, mortificar nossos membros na terra, estar preparado para todo perigo que possa nos ocorrer por causa do nome de Cristo, desapegar-se desta vida, e isso é tomar a nossa cruz. E consideramos os obstáculos decorrentes dos hábitos de vida em sociedade como grandes impedimentos a isso. Basílio Magno vê nas nossas relações sociais muitas vezes empecilhos para isso. Podemos viver uma vida para agradar pessoas, e você não é chamado na vida a agradar pessoas, mas você é chamado na vida a agradar quem? A Cristo. Diga comigo: eu não tenho que agradar pessoas, mas eu tenho que agradar a Cristo. Paulo vai dizer: se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Basílio Magno ainda continua: portanto, quem for digno de ser batizado em nome do Espírito Santo e de nascer de novo, passa por uma mudança de morada, por uma mudança de hábitos, por uma mudança de companheiros, para que, caminhando segundo o Espírito, possamos merecer ser batizados em nome do Filho e revestir-nos de Cristo. Então você precisa ter uma vida nova. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo de 20 a 24. Efésios. Aliás, para a gente já ir terminando essa homilia, eu gosto muito dessa palavra. E a Bíblia da Ave Maria que eu estou usando, do versículo 17 ao versículo 31. Qual é o tema que está na minha Bíblia aqui? É conduta cristã. Então agora, já que você se revestiu de Cristo, já que você assumiu a cruz de Cristo, já que você negou a si mesmo, já que você tomou a cruz de Cristo, então a tua vida deveria ser o que está descrito aqui. Vamos ler juntos? Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Então, como é que os pagãos vivem? À mercê das suas ideias frívolas. Que é como eu comecei a homilia de hoje. O que estão dizendo aí de mim? O que acontece com os pagãos? Preste atenção, dá uma olhada aí. Tem um entendimento obscurecido. Por que eles têm ideias frívolas? Por quê? Porque eles têm um entendimento obscurecido. Sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Esse coração duro, esse entendimento obscurecido, mantém eles afastados da vida de Deus. Eles não estão revestidos de Cristo, não fazem parte da vida de Deus, porque querem estar apegados às suas ideias frívolas. E aí
Aí Paulo não pega leve não, ele começa a falar: indolentes, entregaram-se à dissolução, a prática apaixonada de toda espécie de impureza. Eles se entregaram às paixões, eles se entregaram não a Cristo, se entregaram ao mundo. Então, ou você se entrega a Cristo, meu irmão, ou você vai se entregar ao mundo. Você está entendendo, sim ou não? Vamos agora, versículo 20. Vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que o ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada. O que está escrito aí? Renunciai. Olha para quem está do seu lado e diga: renunciai. E você sabe o que é a sua vida passada? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Aqui, ó. Você sabe. Você tem até vergonha de dizer. Renunciai à vida passada, despojando-vos do homem velho. Olha que bonito. O que é batismo? Revestir-se de Cristo. Mas para se revestir de Cristo, eu tenho que tirar o homem velho. Olha, esse se revestir parece falando de roupa. Se revista de Cristo. E despir-se é tirar uma roupa. Leia aí comigo de novo. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Como eu li para vocês hoje em Efésios capítulo 1, você foi chamado à santidade. Você quer viver na santidade, sim ou não? Você quer viver na santidade, sim ou não? Então aguenta isso agora. Por isso, já que você quer viver na santidade, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade. Ixi, tem gente que já falou, ixi. Pois somos membros uns dos outros. Mesmo em cólera, você fica bravo de vez em quando? Sim ou não? Não tem problema, mas mesmo em cólera, não pequeis. Não joga essa braveza para cima do seu marido, não, para cima da sua mulher, dos seus filhos, daqueles que você cuida porque você é o patrão. Bota a cabeça na água, grita, faz alguma coisa, mas não peca. Conta até 10, até 50, até 100. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Você quer ser de Cristo, sim ou não? Não deis lugar ao demônio, então. Quem era ladrão não torne a roubar. Você era ladrão, para de roubar. Quem era ladrão, não torne a roubar antes, trabalhe seriamente por realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Em outras palavras, pare de ser vagabundo, roubar os outros, vai trabalhar. Para de ficar se usufruindo das coisas dos outros. Você viu como a conversão é simples? Você está roubando, para de roubar, é isso. Você está mentindo, para de mentir. Nenhuma palavra má saia da vossa boca. Bota a mão na sua boquinha, vai. Diga comigo, nenhuma palavra má saia da vossa boca. Tem saído palavras más da sua boca? Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só o que for útil para edificação, sempre que for possível, e bem fazeja aos que o ouvem.
Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo que está dentro de você, mora em você. Toda amargura, gente amargurada, ira, indignação, gritaria. Tem uns pessoal da gritaria aí também. Tem casa aí que é cheio de gritaria. Filhos contra pais, pais contra filhos, um gritando com o outro. Toda amargura, ira, indignação, gritaria, calúnia, sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede bons uns para com os outros e compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também vos perdoou em Cristo. Continue aí. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Não foi assim que a gente começou a homilia? Você é filho de? O filho imita o pai. Imita o teu pai. Sede imitadores de Deus como filhos muito amados. Progredir na caridade segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, quanto ao sexo fora do casamento, quanto à impureza, sob qualquer forma, diga comigo, impureza, sob qualquer forma eu posso entender aqui séries? Posso? Sim ou não? Eu posso entender aqui filmes, novelas, músicas, roupas, ambientes. Ok, parabéns para você. Quanto à fornicação e à impureza, sob qualquer forma, ou a avareza, o amor ao dinheiro, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Isso nem devia fazer parte de vocês. Sexo fora do casamento, impureza, amor ao dinheiro, isso nem devia fazer parte do mundo de vocês, como convém a santos. É palavra de Deus ou palavra do Frei Gilson? Então não fica bravo comigo não. Nada de obscenidades. O nosso mundo está muito obsceno. As piadas, as conversas, o grupo do WhatsApp. Tá ou não tá? Eu não sei como é que você aguenta ficar em uns grupos de WhatsApp que só tem porcaria, só tem coisa obscena. Eu não tenho mais WhatsApp há muito tempo, mas se eu tivesse num grupo de Zap, aonde me manda coisa obscena, tô fora, tô saindo do grupo. Tchau, fui. Não, mas você tem que voltar, porque aqui o grupo é para trabalho. Então para de colocar coisa obscena no grupo que é para trabalho. Então bora trabalhar. Nada de obscenidades, de conversas tolas. Será que você não está tendo conversa tola, leviana? Porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças. Olha para quem está do seu lado, a partir de hoje. Nada de obscenidade. Chega de conversa tola, conversa leviana. Vige, Frei, vou ter que sair de um monte de grupo mesmo. Graças a Deus. Vai sobrar mais tempo para você rezar. Vai sobrar mais tempo para você ler. Para terminar, porque sabei o bem, o recadinho final é poderoso. Nenhum dissoluto ou impuro
ou o avarento, que são verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Você escolhe o que você quer, mas se você quiser ficar nessa vida, o céu não é o seu lugar. Você quer ir para o céu? Viva como filho de Deus. Ficou claro, minha gente? E isso é assumir a cruz de Cristo, é negar-se a si mesmo. Por fim, Lucas capítulo 9, versículo de 24 a 25, que ouvimos hoje na missa. Lucas 9, 24 a 25, porque quem quiser salvar a sua vida irá perdê-la. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim irá salvá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vem perder-se a si mesmo, e se causa a sua própria ruína? Cirilo de Alexandria diz: ainda que alguém possua riqueza e abundância de bens, que proveito há nisso quando perde a si mesmo? Os tesouros não aproveitam ao ímpio, e a figura deste mundo passa, e como nuvens, esses prazeres se esvaem, e as riquezas fogem daqueles que a possuem, mas a justiça livra da morte. A riqueza um dia vai fugir de você, porque você não vai poder levá-la para depois da morte. A justiça livra você da morte. Amém? Eu quero ser filho de Deus. Assim nós terminamos esse acampamento, Jesus nos dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? Você é só mais um, Jesus, como tantos outros. Porque essa foi a resposta deles: você é mais um. Assim como João Batista, assim como Elias, você é mais um. E aí vem Pedro e fala: você não é mais um, você é o meu Deus. Tu és o Cristo de Deus, tu és o meu Deus. Então, Pedro, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E nós vimos que Pedro fez esse processo na sua vida. Pouco a pouco ele foi aprendendo a negar-se a si mesmo, a assumir a cruz de Cristo. Sabemos que ele morreu na cruz como seu mestre. E agora Pedrão está lá, desfrutando o céu. Diz que até tem a chave na mão lá. E nós estamos aqui, lutando para viver o que esses homens pregaram e tiveram coragem de viver. Eu não sei você, mas eu quero o paraíso. Você quer o paraíso também? Diga então: eu quero o paraíso. Então bora viver essa palavra. Por mais difícil que seja, por mais que o mundo nos critique, não tem problema. Vocês ouviram numa das minhas pregações hoje: para as pessoas naturais, quando eles não aceitam as coisas de Deus, porque para ele parecem loucuras, mas é porque ainda são naturais. Nós não somos chamados a ter uma vida carnal, uma vida meramente natural. Nós somos chamados a viver uma vida em Deus, uma vida espiritual. Qual é a diferença dos cristãos para os pagãos? A Bíblia deixou muito clara para nós. Os pagãos têm um entendimento obscurecido e eles se mantêm afastados da vida de Deus. Nós não. Nós não queremos ficar afastados da vida de Deus. Nós queremos estar bem junto da vida de Deus, revestidos de Cristo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Portanto, não é afastado, é muito dentro. Eu nele e ele em mim. Eu não quero viver uma vida longe de Cristo. E se um dia eu vivi, porque eu já vivi, você já viveu uma vida longe de Cristo? Se eu já vivi, isso agora é passado.
porque agora aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram, e eis que agora tudo se faz novo. O meu passado Ele perdoa, o meu passado Ele perdoa, o meu passado foi perdoado, o meu passado foi lavado, o meu passado foi santificado. Eu sou melhor que os outros? Não! Dentre todos os que precisam de salvação, eu sou o primeiro pecador e o primeiro que precisa de salvação. Agora, a vida de porco eu não quero mais, a vida de imundo eu não quero mais. E por quê? Porque descobri que a vida com Cristo é a melhor que tem. Eu não volto para o mundo, porque não tem nada no mundo que seja melhor que Cristo para mim. Quando a Bíblia está dizendo: do que adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ganhar o mundo inteiro, e isto não será melhor que Cristo. Agora, se você tem Cristo, você é rico, você tem tudo. Num dos padres da igreja, no nosso acampamento sob Corpus Christi, eles diziam isso lindo: quando Cristo oferece seu corpo e seu sangue, esta é a maior riqueza. É uma carne e um sangue que custam muito caro, porque Jesus disse: quem comer deste pão não terá fome, quem beber deste vinho, deste sangue, não terá sede. Ou seja, você vai ter tudo e não vai precisar de mais nada. Você vai estar completamente saciado, sem fome, sem sede, completo. Com Cristo você tem tudo, sem Cristo você não tem nada. Então diga: eu quero Cristo. Faça um instante de silêncio para que essa palavra penetre o nosso coração.